Olá, pessoal, boa noite. Vamos entrando para começar mais essa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer muito grande tê-los aqui novamente nas nossas lives das quintas-feiras. Que bom! Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Nós vamos estar conversando hoje sobre um tema que mexe muito com a gente, não é verdade? Durante essa semana, nas caixinhas de perguntas, eu pude observar, o quanto que esse tema que nós vamos estar abordando aqui hoje, da criança interna, dessa questão da criança interior, o quanto que é um tema novo para muitas pessoas e o quanto que mexeu, Eu recebi inúmeras mensagens partilhando, o quanto que vocês ficaram mexidos, o quanto que incomodou. Então vai ser um tema muito bacana para a gente estar discutindo aqui hoje. Me deem um retorno, como é que tá para vocês, o som, a imagem, como é que tá chegando aí para vocês, está tudo bem? Para a gente estar começando essa nossa live hoje. Vocês estão ouvindo bem? O som tá tudo bem? Foi muito interessante perceber, o quanto que vocês realmente ficaram mexidos, se questionaram. Então agora a gente vai estar conversando sobre isso. O que é essa questão da criança interior que volta e meia a gente escuta? Aonde é que habita a nossa criança interior? Porque quando a gente fala da criança no sentido de é importante acolher a criança, conversar, levar a criança para brincar. Eu fiz essa enquete, Quantos de vocês já pensaram em levar a criança para brincar? 65% das pessoas falaram que nunca tinham pensado nisso. E às vezes, quem está de fora, sem entender muito esse processo, fica pensando que história maluca é essa, de falar da criança interior como se fosse uma terceira pessoa. E fazer as pazes com a nossa criança, acolhê-la, vai trazer uma série de benefícios para o nosso processo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que estar pensando nesse momento em que a gente vai abordar a criança interior é: aonde é que habita a nossa criança interior? Aonde a nossa criança vive? Nas nossas memórias infantis. Então, isto é a primeira questão que a gente tem que deixar muito claro. Não é uma coisa mirabolante pensar na criança interior. Não é uma coisa mística, não. Quando a gente fala de criança interior, de criança interna, nós estamos nos referindo às nossas memórias infantis. E as nossas memórias infantis fazem parte de quem nós nos tornamos. Elas estão aqui em nós. As cenas agradáveis, as cenas desagradáveis que nos marcaram, habitam na nossa memória. Então, todas as vezes que eu me refiro à minha criança interior, à minha criança interna, eu estou me referindo às minhas memórias de infância. E quando não se tem memórias, não se lembra da infância, eu vou apontar para vocês aqui alguns recursos que nós vamos utilizar para que a gente possa ir fazendo essa reconexão, e muitas memórias elas vão vindo nesse processo de olhar para essas memórias, de conseguir acolher. Uma das coisas que podem ajudar muito é conversar com os irmãos, partilhar alguns momentos de infância, ouvir as histórias dos pais. Por quê? Essas memórias estão em nós. Mas muitas vezes elas podem estar apenas adormecidas. Então nós vamos conseguir acessar essas memórias à medida em que nós estivermos disponíveis internamente para isso.
E a partir do momento que eu compreendo, né, o que é a nossa criança interior e entendo também que ela faz parte de quem nós somos hoje, eu preciso entender qual que é a importância disso. Por que é tão importante no processo de psicoterapia trabalhar a criança interna? Por que é tão importante para nós adultos hoje, mesmo que nós não estejamos num processo psicoterápico, ter essa clareza? Porque a desconexão com a criança interna vai gerar muitos sintomas em nós hoje. E esses sintomas são gerados em função da desconexão, da dificuldade que nós temos em acolher essas memórias, em olhar para essa criança, muito mais pela desconexão do que pelas dificuldades, pelas dores que nós vivemos na infância. E quais são os sintomas que nós vamos apresentar quando há uma desconexão com a nossa criança? A dependência emocional, a autoestima baixa, a necessidade exagerada de aprovação, de ser aceito, de ser reconhecido, a carência emocional, a insegurança. Então, quando há um nível alto de dependência emocional, uma necessidade exagerada em agradar o outro, há uma desconexão com essa criança aqui. Observem o quanto que nós reagimos a determinados acontecimentos hoje em função de uma falta lá de trás. Porque eu, adulto, eu sei quem eu sou, eu sei da minha capacidade, eu reconheço o que eu conquistei, mas volta e meia fica parecendo que é aquela menininha aqui dentro que está carente. É aquela menininha, às vezes, que dá birra, que apresenta uma cobrança exagerada para o outro. E a gente vem construindo aqui nas lives das quintas-feiras essas temáticas que estão todas muito conectadas. Então, quando a gente volta lá na dependência emocional, o que nós abordamos aqui? A dependência emocional é muito em função de um vazio, de um buraco que nós trazemos lá da nossa infância. Então, quando eu acolho essa criança, eu consigo acessar esse vazio que está aqui em mim. E uma coisa que tem que ficar muito claro, que a única pessoa capaz de acessar a minha criança sou eu. Afinal de contas, eu sou a única pessoa que posso acessar as minhas memórias da infância. Então, olhar para essas memórias, acessá-las, é uma maneira de tratar desse buraco, desse vazio e dessa ferida que está aqui em mim. Então, por isso que é tão importante fazer essa conexão. Então, nós já entendemos o que é, onde é que a criança interior habita, quais são os sintomas dessa desconexão. E o que significa me conectar com essa criança? Quando eu estou falando aqui, né? É importante nos conectarmos, os sintomas da desconexão. E se vocês falassem assim, Renata, e como é que eu faço essa conexão com a minha criança? Fiquem bem atentos a isso, que isso é muito importante. A primeira estratégia para me conectar com a minha criança é aceitar a minha história. Olhar para essa infância e aceitar. Muitas vezes nós aceitamos aqui, mas a gente não consegue aceitar aqui. Essa é a minha história, essas são as minhas dores, essa é a minha família. Isso é o que foi possível para os meus pais me darem. Eu fui um filho que vivi parentalização, né? Que é quando o filho fica no lugar de um dos pais e fui privado de ser criança. Essa é a minha história. Os meus pais não estavam disponíveis como eu precisava. Eu aceito essa história. Então, a primeira questão é aceitar. Porque o que aconteceu lá atrás, nós não vamos mudar. Então, eu preciso reconhecer
é o que é, não tem outra história. Foi dessa árvore que eu vim, foi isso que eu vivenciei. Depois que eu aceito, eu começo a acolher e ressignificar. O que é ressignificar as minhas memórias da infância? É compreender que eu fiz o que foi melhor. Aquelas atitudes que eu tive na infância, muitas vezes eu posso ter sido uma criança velha e hoje eu olho e falo, gente, mas por que eu não brinquei, não aproveitei, não fui leve? Foi o que eu dei conta de fazer, foi o que foi preciso fazer para integrar as pecinhas daquele sistema familiar, para atender a demanda do meu sistema familiar. Foi esse o papel que coube a mim. Eu ressignifico quando eu me proponho a olhar de outro ângulo. Hoje eu sou quem eu sou, graças a tudo que eu vivenciei. As dores, as faltas, as alegrias, as brincadeiras, as dificuldades, aquilo que eu fui exposto na escola. Eu me tornei quem eu sou, por tudo isso que eu vivenciei. Então, à medida que eu consigo aceitar, acolher a minha história e ressignificar, isso começa a fazer mais sentido. É como se eu olhasse hoje de uma forma mais amorosa para essas memórias infantis. E aí eu começo nesse processo de acolher a minha criança. Porque na grande maioria de nós vai haver uma criança ferida aqui dentro. Por que vai haver uma criança ferida? Porque nós temos pais humanos. Eles nos deram tudo que puderam, mas muitas vezes não foi tudo que nós precisávamos. Então, em função disso, nós ficamos com algumas feridas, algumas faltas. Muitos de nós assumimos quando criança um lugar que não era nosso. A criança, ela tem um pensamento mágico. Se eu for uma filha muito boazinha, os meus pais vão me enxergar. Se eu for um filho que dê muito trabalho, os meus pais vão conseguir me ver. Se eu fizer de determinada forma, a minha mãe vai ficar feliz. Se eu assumir todo o cuidado com os meus irmãos, o meu pai vai ficar orgulhoso de mim. E assim nós vamos criando pensamentos mágicos e nos colocando em um lugar que não é nosso. Isso de alguma maneira vai criando algumas feridas. Porque de fato não vai acontecer aquilo que a gente espera. Nós ficamos presos. Daí que vem a necessidade exagerada de agradar, a expectativa de que é o outro que vai me nutrir. Então, à medida que eu acolho essa criança ferida, eu começo a assumir a responsabilidade por esse vazio que tem aqui. E como é que eu vou acolher a criança ferida que habita em mim? Dizendo para essa criança, então a gente já entendeu que a nossa criança interna são as nossas memórias infantis. Mas eu posso conversar com ela como se de fato fosse uma menininha e um menininho que estão aqui em nós. Então, quando eu falo para essa criança interna, eu vejo você, eu te acolho, você não está mais só. Agora eu cuido de você. A gente vai ressignificando essas memórias, essas dores. Porque só eu posso acessar essas memórias. Isso faz sentido para vocês, gente? Porque à medida que eu consigo olhar e acolher a minha história, eu assumo a responsabilidade pela minha felicidade, pelo cuidado comigo mesmo. É isso que a gente está sempre falando aqui, né, em vários momentos, na questão da autoparentalidade, de ter pai e mãe internos. Então, ter pai e mãe internos é acolher essa criança ferida que está aqui em mim. Porque não é o meu cônjuge, não é o meu namorado, não são os meus irmãos, não são os meus pais hoje que eu sou adulto, que vai conseguir acolher essa criança ferida. E muitas das nossas carências que nós apresentamos hoje vêm de lá.
essa falta que a gente tem, uma expectativa, né, de viver uma relação idealizada, a expectativa de que o outro vai me fazer feliz, não é do adulto que eu sou hoje, é da minha criança. Então, quando eu consigo acolher essa criança ferida, eu acesso esse vazio e aí eu me dou colo. Então, é isso que a gente está sempre falando. Como é que eu vou me dar colo? Como é que eu vou levar essa criança para brincar? Eu vou fazer isso com as minhas memórias infantis. Eu vou trabalhar isso um pouquinho com vocês. Mas antes disso, eu gostaria de trazer para vocês irem pensando aí. Em quais situações que vocês percebem que a criança de vocês é que está comandando a cena hoje? Vou dar alguns exemplos de alguns casos que eu já acompanhei ao longo dos anos para vocês irem entendendo. Porque muitos de nós, quando criança, nós encontramos estratégias para lidar com aquilo que a gente precisava lidar. E foi importante para a gente. Mas hoje não é mais necessário e essa criança continua atuando. Um exemplo, uma criança que teve um pai extremamente crítico, sempre com um quê de desqualificação. Essa criança, ela desenvolve uma estratégia quando menor, sem ter consciência disso, de estar sempre se impondo, devolvendo, ficando crítica também. E isso, de alguma forma, a salvou. Porque o seu pai, por mais que ele a desqualificasse, ele não conseguiu comprometer a autoestima dela, porque ela se colocava. Mas quando adulta, ela percebe que não faz mais sentido isso. E ela se incomoda porque ela não consegue ficar calada. Volta e meia, ela recebe uma crítica e ela se posiciona com dureza. Então, quando essa pessoa busca lá na infância a relação que ela estabeleceu com o pai, ela se dá conta de que hoje, adulta, mesmo que o pai continuasse com essa postura, ele não conseguiria mais fazer isso. Esse comportamento que ela utilizou na infância, hoje. Então, é muito importante a gente estar fazendo essa conexão. Quando é que a minha criança atua hoje? Às vezes acontece muito de uma criança precisar da birra para ser vista. Então, uma casa de muitos filhos, ela sempre tinha que dar uma birra para a mãe olhar para ela, mesmo que fosse brigando, era uma forma de o olhar da mãe. E aí hoje, adulto, ele arruma várias maneiras de dar birras, dificultando, arrumando nhacas nas relações para que as pessoas possam vê-lo. Então, esses são exemplos de que a nossa criança muitas vezes atua. Quando a gente fica muito queixoso, quando a gente fica querendo que o outro venha nos acolher, nos salvar. Então, comecem a observar em quais situações vocês percebem que a criança, que a menininha e o menininho de vocês atua hoje na vida adulta. Isso é muito mais comum do que a gente consegue imaginar. Então, volta e meia, o adulto seguro, que sabe de si, é comandado pela criança interna. E isso vai acontecer muito em função da gente não ter conseguido fazer as pazes com as nossas feridas, com a nossa história. Então, observem e fiquem atentos, porque às vezes a gente tem que falar com a nossa menininha. Fica quietinha, eu te vejo, eu te acolho, você não precisa roubar a cena. Eu estou aqui, eu cuido de você. E o que eu quero dizer quando eu perguntei para vocês, né, se vocês tinham pensado alguma vez em levar a criança para brincar? Porque é com a nossa criança que nós aprendemos a ser lúdicos, a ser leves, a divertir. Então, às vezes, eu preciso me proporcionar isso, brincar um pouco, me divertir, dar risada. Mas se a gente teve uma criança velha, aquela criança que era um mini adulto que não aprendeu a brincar, vai ser mais difícil, vai dar mais trabalho,
porque na nossa memória infantil a gente não aprendeu, mas ainda assim é possível aprender. Então, quando a gente pensa assim, eu não recebi o amor suficiente, né? Sou carente, o que a gente precisa fazer? Assumir esse cuidado por mim hoje. Então, se a nossa criança vivenciou traumas, não recebeu o que precisava, faltou. A única pessoa capaz de acessar essa criança hoje sou eu. Isso não tem mais nada a ver com os meus pais. Desde o início que a gente vem conversando aqui nas nossas lives, a gente vem falando muito sobre isso, sobre autorresponsabilidade, autocuidado, autoparentalidade. O que quer dizer isso? Eu preciso ser o meu pai e a minha mãe, ter pai e mãe internos, cuidar de mim mesmo, acolher as minhas feridas. Dói muito? Dói. Entrar em contato com a nossa memória é difícil? Muitas vezes é difícil, mas não há crescimento sem dor. Se vocês conseguirem sair hoje dessa nossa conversa aqui com a clareza de que a única pessoa capaz de trabalhar as feridas, de acessar essa memória é você, valeu a pena. Porque aí eu paro de responsabilizar o outro e assumo a responsabilidade pela minha própria história. Eu aceito, acolho e ressignifico. Então a gente precisa trabalhar muito essa questão de me dar colo. E como é que eu vou fazer? Eu vou apresentar para vocês alguns recursos que nós podemos utilizar para a gente se conectar a essa criança. Tem vários filmes que vão abordar a questão da criança interior, mas a grande maioria deles é em DVD. E hoje, como eu sei que quase ninguém tem acesso, a assistir DVDs, então eu nem vou falar deles aqui para vocês. Mas tem um filme que é o clássico, é o melhor de todos, para a gente poder entrar em contato com a nossa criança. E é um filme que acha no YouTube, nós podemos, a gente consegue alugar ou comprar por um valor bem acessível. Ele chama Duas Vidas. Então, assistir esse filme Duas Vidas é um filme bem antigo. Ele me dá a possibilidade de entrar em contato com a minha criança. Então, eu sempre sugiro para os meus clientes, assistam o filme e depois escreva uma carta para você, criança. Então, vai conversando com você, criança. O que você gostaria de dizer a ela? Foi isso que nós fizemos essa semana, nas caixinhas de perguntas do Instagram. O que você gostaria de dizer a ela? Que você se orgulha, que agora ela tem você para contar, que você cuida dela, que ela não está sozinha. Converse com essa menininha. Busque fotos de você, criança. Vá construindo cenas, vai buscando histórias com os irmãos de vocês, vai escutando histórias dos pais, vá olhando para essa criança, assumindo a responsabilidade pelas suas carências, pelas suas inseguranças, pelas suas dores, pelos traumas. Só você pode acessar essa criança. Isso é muito importante. E a gente precisa ter muita clareza. O filme chama Duas Vidas. Na hora que eu salvar no IGTV, eu vou escrever para vocês o nome do filme, tá? Então é muito importante a gente assumir esse cuidado, se tornando um bom pai e uma boa mãe para nossa criança interna. Tenho essa clareza, as nossas memórias estão aqui. Elas fazem parte de quem nós somos. Acolha essas memórias, acolha essa menininha e esse menininho, dê colo, o enxergue, o valide. Porque aí você não vai mais buscar fora o que está faltando aqui dentro de você. É isso que eu queria deixar para vocês, eu vou deixar mais uns minutinhos, porque eu não quero estender, para responder algumas perguntas de vocês, tá? Podem ir me mandando perguntas que eu vou responder. Só para fechar aqui resumidamente o que nós abordamos. Aonde que vive a nossa criança interior? Ela vive nas nossas memórias infantis.
Os sintomas da nossa desconexão com a nossa criança são a dependência emocional, a carência afetiva, a necessidade exagerada de aprovação, a autoestima baixa. Como é que eu vou me conectar com a minha criança? Aceitando a minha história, acolhendo e ressignificando. Olhar para a minha criança e dizer: eu te vejo, eu te acolho. Você não está mais só. Agora você tem a mim. E usar os recursos para acessar essa criança. Tenho dificuldade de ir de encontro à minha criança, não gosto de reviver a minha infância. Não é fácil, muitas vezes, olhar para a nossa história. Assim como não é fácil o processo terapêutico, não é fácil crescer. E aí nós vamos poder escolher de viver com essa desconexão, buscando fora o que falta dentro ou parando para sentir a dor, porque a dor não fica para sempre. E sabe o que acontece muitas vezes? É que a gente vai se privando, se protegendo de sentir a dor. E aí a gente se protege também de sentir as alegrias. E quando a pessoa está sempre pensando nesse passado, sempre olhando para trás, uma excessiva nostalgia, sem conseguir desprender do que passou. É interessante colocar isso porque, na verdade, eu olho para as minhas memórias infantis para ressignificá-las, para que eu consiga ter uma postura diferente hoje. Então, o objetivo de voltar nas minhas memórias é me fortalecer para viver bem daqui para frente, porque é na frente que a vida acontece, não é lá atrás, não. Algumas perguntas que passaram, deixa eu tentar voltar aqui. Como tratar minha filha, que falou que foi abusada pelo irmão e agora gosta de meninas. Aí é um caso mais delicado, eu acho que vale a pena a questão de abuso. É necessário buscar acompanhamento profissional, psicólogo, eu acho super importante. Quando não se lembra muito da infância, usar esse recurso do filme Duas Vidas é um recurso muito interessante. A carta para você criança, as fotos, buscar histórias com os irmãos. Muito importante isso, vai ajudar muito. Quando o pai era alcoólatra e culpa a mãe pelo descontrole. Olha só, nossos pais nos deram o que puderam. Hoje, que eu sou adulto, não tem nada a ver mais com os nossos pais. Então, ser adulto emocionalmente é assumir a responsabilidade pela minha própria vida. Eu posso escolher sentar na cadeirinha da vítima e ficar lá. Como é minha história difícil, como eu sofri abandono, como foi abusivo. É confortável a cadeirinha da vítima, mas ela não me proporciona crescimento. Então, quando eu humanizo os meus pais, eu aceito a minha história e me responsabilizo pelo que eu vou fazer com isso hoje. O fato de ser filho único impacta em alguma coisa? De forma alguma. De jeito nenhum. Olha só, pais não disponíveis, os nossos pais são humanos. Eu já fiz uma live sobre isso há mais tempo. Muitos de vocês que chegaram agora, nos últimos meses, não viram essa live, que é como aceitar o pai e a mãe. Tá lá no YouTube, eu acho importantíssimo assistir essa live. Porque a conexão com a criança interna, ela começa na aceitação da minha história. Aceitar a minha história implica em aceitar o meu pai e minha mãe exatamente como eles são. Essa é a minha história e hoje eu escolho o que eu vou fazer com essa história. Eu vou continuar acusando os meus pais, olhando para fora, ou eu vou me acolher e assumir a responsabilidade por mim? Não tem nada a ver com os meus pais. Se eu continuo apontando para eles, eu estou no lugar de criança, porque é a criança que precisa ser vista pelos pais. Eu, adulto, sou eu que vou olhar para mim. Então, todas as vezes que você se vê sentindo muita falta do pai e da mãe, sentindo uma dor pelo abandono, pela indisponibilidade do pai e da mãe, fale para você: a minha criança está precisando de colo.
Eu volta e meia vivo isso. Por mais que eu estou terapeutizada, que eu já vivenciei esse processo há muitos anos na minha terapia, de vez em quando começa a vir uma carência, né? Uma falta. Imediatamente eu penso, a minha criança está precisando de colo. O que eu vou fazer por mim hoje? Como é que eu vou acolher a minha criança? Vou balançar, que é uma das coisas que eu adoro. Vou caminhar no parque, vou ficar quietinha sentindo isso, mas isso é meu, isso não é do outro. Esse vazio está aqui. Ninguém é responsável por esse vazio em mim. Então assumam a responsabilidade pela vida de vocês. Eu não consigo ser adulto sem me responsabilizar pela minha própria vida. Eu percebo muito isso, assim, esse apontamento para fora. Todas as vezes que eu olho para fora, eu paraliso. E quando sua infância foi de muita carência afetiva e financeira e hoje você até ri do passado e sente o máximo. Porque nós somos quem nós somos, né? Por tudo que nós vivenciamos. Então não é por acaso que a gente se tornou quem a gente é hoje. As nossas feridas, as faltas, a privação, inclusive financeira, hoje nos deixam muito mais fortalecidos. E lembrem-se sempre, não há crescimento sem dor. Às vezes vai ser difícil olhar para essa criança, escrever, vai, muito provavelmente. As primeiras vezes que a gente faz o exercício, que a gente assiste esse filme, que a gente escreve uma carta para nós mesmos, criança, dói, é difícil. Mas ninguém nunca falou pra gente que seria fácil crescer, que seria fácil nos tornar pai e mãe de nós mesmos. Porque é interessante o quanto que a gente tem uma lista imensa de cobranças para os nossos pais, mas quando sou eu que preciso ter pai e mãe internos, assumir essa parentalidade comigo, eu não dou conta. Então, coragem, porque é sentindo que a gente cresce. É com a permissão de sentir a dor que a gente também tem permissão para sentir a alegria. O caminho para sentir é um só. Quando eu me anestesio da minha tristeza, eu também me anestesio do prazer e da alegria na minha vida. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter vocês aqui. Foi ótimo. Continuem nesse processo, né? Muitos falaram que ficaram mexidos com as questões. Olhem para isso e sejam muito amorosos e acolhedores com a criança interna de vocês. Foi muito bom tê-los aqui. Na próxima quinta-feira, às 20 horas, nós vamos estar aqui novamente. Eu ainda não selecionei qual vai ser o tema, mas eu vou partilhando com vocês por aqui pelo Instagram. Um abraço para vocês, boa noite e até mais.